Olá pessoal, tudo bem? Este vídeo aqui eu resolvi fazer ele para mostrar para vocês como é feito a parametrização dos nossos robôs, tá? Vou tirar como base o nosso EA/FX Trade Scalping, tá? Mas se você reparar, todos os nossos robôs têm praticamente os mesmos parâmetros, tá? Isso aqui é a nossa tela de parametrização, tá? Então eu vou passar aqui pelos parâmetros e vou mostrar o que isso influencia, tá certo? Então vamos começar aqui. Quando você anexa o nosso robô ao gráfico, né, você vai de cara ver uma tela semelhante a essa aqui. Ela vai estar menor aqui, é porque eu maximizei ela na tela para mostrar para vocês. Então o primeiro parâmetro que a gente tem aqui, e que tem que ficar claro, é o seguinte, time frame. Esse parâmetro aqui, ele é simplesmente, tá? Presta atenção, ele é simplesmente para fazer uma marcação naquele número magic number. O que é esse número? É um número que marca, que dá um número para aquele robô. Um exemplo, quando eu quero negociar em uma única conta vários robôs no mesmo par euro-dólar, vamos dizer assim, então eu preciso de números diferentes. O nosso robô já segue uma numeração única para cada robô. Só que quando você quer colocar o mesmo robô em time frames diferentes, você tem que vir aqui e indicar. Vamos supor que eu quero esse robô aqui rodando no gráfico de 1 minuto. Então eu venho aqui e coloco 1, tá? E se eu pegar esse mesmo robô e ligar ele num gráfico de 5 minutos, eu devo fazer o quê? Colocar o valor de 5 aqui. Eu quero utilizar o gráfico de 30 minutos, então eu venho cá e coloco 30. Como que eu sei esses valores? Dá uma olhada aqui em cima, que logo acima tem info tempo gráfico. Isso aqui, ó, eu quero dizer para vocês o seguinte, isso aqui não vai mudar o tempo gráfico que o seu robô está operando. Tá? O tempo gráfico é você que define na hora que estiver ligando o robô. Como isso é feito? Eu estou aqui, quero ligar um robô nesse gráfico aqui agora. O que eu faço? Eu seleciono o tempo gráfico que eu quero, tá? Eu seleciono o tempo gráfico que eu quero, ok? E na sequência eu adiciono o robô. Só que quando eu adicionar um robô, vou pegar qualquer um aqui para você ver, você tem que preencher esse valor aqui, tá certo? O default é 0, mas é importante você preencher com a numeração certa, porque se amanhã você quer utilizar o mesmo robô em outros time frames, você tem que respeitar isso, tá certo? Então vamos voltar à nossa configuração. Voltando aqui à nossa configuração, nós temos aqui também um parâmetro chamado percentual máximo de lucro. Para que serve isso aqui? Esse parâmetro aqui nada mais é do que eu quero estipular quando o meu lucro chegar no que eu quero, eu não vou mais abrir ordem dentro daquele mês. Vamos supor que eu quero uma rentabilidade de 5% ao mês. Tá? Então eu venho aqui e simplesmente coloco aqui, ó, 5. Tá? Ele vai levar com base em cima do meu balanço. Tá? Então ele vai pegar e respeitar isso aqui. E ele vai fazer o seguinte, enquanto a minha margem de lucro não for atingida, eu vou continuar trabalhando. Mas quando a minha rentabilidade, quando esse robô aqui me gerar 5% de lucro, ele vai parar de trabalhar e vai continuar somente no próximo mês. Tá? Isso aqui é um parâmetro pouco usado, mas tem muita gente que acaba assim, querendo aderir a ele. Tá? O default dele é 100%. Pode deixar isso aqui. Tá? Fator martingale. Esse aqui é um parâmetro que deve ter muita atenção. Você deve ficar atento para esse parâmetro. Por quê? Porque esse parâmetro aqui ele é responsável em aumentar o volume das negociações. Vamos dar um exemplo. Vamos colocar um parâmetro de 1,5. Ok? Vamos supor que você tem uma conta de 500 dólares. Tá certo? E vamos ser mais agressivos. Vamos colocar 2,0 aqui. Tá? Então ele vai fazer um martingale sempre dobrando, né? Ok, vamos fazer uma simulação aqui do que ele faria, tá? Vamos começar aqui, só para você ver. É muito interessante, você precisa ter atenção. Olha lá, dá uma olhada, ó, ele está dobrando o valor. Começou com 1, agora 2, dá uma olhada, o que ele está fazendo. Vamos ver. 4, tá? E dá uma olhada aqui, ó, o robô vai te mostrando o tanto que você está rebaixando, já está menos 28, tá? Aí você fala, vamos deixar trabalhar. Tem que tomar muito cuidado, porque como ele vai dobrando, dependendo do volume da sua conta, não suporta. Então você tem que ter atenção nesse parâmetro. O fator martingale serve para isso,
tá? As ordens vão aumentando, tá? Ele pega a primeira ordem aberta e multiplica por 2. Ele pega a segunda ordem e multiplica por 2. Então, quando se fala em fator martingale, você só deve usar o fator martingale alto se você tem muito dinheiro na conta. Se você não tem, você deve usar um fator baixo. Tá? Um fator baixo. E quem vai te mostrar isso é o backtest. Você tem que vir fazer simulações, coloca um valor que você quer utilizar na sua conta e venha ajustando, tá? Para que o seu rebaixamento não fique muito alto. Isso é o fator martingale. Vamos parar aqui agora e voltar aos nossos parâmetros. Tá? Início martingale. O que isso aqui faz? Quando eu coloco, vamos supor que eu quero colocar 2 aqui. Tá? Vamos fazer um teste para você ver agora. Quando eu coloco 2, ele vai inicializar a partir da segunda posição. Vamos dar OK aqui para você ver. Vamos fechar esse gráfico e vamos iniciar novamente, para você entender como que funciona isso aqui. Tá? Vamos supor que você está aqui funcionando. Olha lá, presta atenção. 01, 01, tá vendo? Ele não dobrou nas primeiras ordens, mas agora ele vai começar a dobrar, quer ver? Olha lá, entendeu? Por que ele veio 04? Porque ele entende que 01, 02, 04, só que ele preencheu as duas primeiras ordens com o valor original, que é o valor inicial. Tá? Então, para isso que serve aquele parâmetro, ó, início martingale em ordem. Tá certo? Lote dinâmico. Isso aqui quer dizer o seguinte, lote dinâmico. Se isso aqui estiver true e você coloca aqui, ó, lote inicial 0,01% da conta, e vamos supor que eu tenho uma conta de $1.000, tá? Vamos dar um exemplo que eu tenho uma conta de $1.000 e eu quero 0,01, tá? por cento daquele valor. Então, quando eu coloco o lote dinâmico, ele vai aumentando conforme a sua conta vai aumentando. Então, significa que sempre que ele for inicializar uma operação, sempre que depois ele fecha todas as ordens e vai inicializar, ele vai respeitar o saldo da sua conta. Tá? Tem que tomar cuidado também para não abrir ordens grandes no começo. Tá certo? Então, vamos fazer um teste aqui. Ó. Lote dinâmico igual a true. Lote inicial, percentual, lote conta 0,01, tá aqui, ó, esse parâmetro aqui, ó, percentual referente à conta, eu quero 0,01, tá certo? Ele, nesse caso aqui, como ele está dinâmico, ele não vai utilizar o lote inicial, ele não vai utilizar, ele vai utilizar com base nesse cálculo de percentual. Vamos dar o OK aqui e vamos inicializar para você ver o que ele vai fazer. Uma conta de $1.000, vamos ver qual vai ser a primeira ordem que ele vai abrir. Olha lá, ó, a primeira ordem que ele abriu, 0,10. Para uma conta de $1.000, tem que tomar cuidado, tá? O lucro parece bacana, mas também é negativa rápido, tá vendo aqui, ó? Ó o rebaixamento aqui, ó, $186 negativo. Se por acaso o mercado cai muito, tá? Isso aqui complica, tá? Aqui nesse caso aqui, ele caiu 100 pips, tá vendo, ó? 115 pips aqui, ó, tá lá, ó. Então nesse caso aqui, ele já caiu um tantinho legal e está rebaixando. Ela tem que tomar cuidado, lá, tá vendo? Ele chega a rebaixar muito. Então isso aqui tem que ter atenção. Não comece, tá, com lotes grandes. O lucro vai ser grande, mas as perdas também podem ser grandes também, tá certo? Ah lá, você ganhou $210, tá? E quanto tempo? Começou no dia 2 e terminou no dia 4. Em 2 dias você teve $210, mas você rebaixou muito para chegar nesse valor. Então tome cuidado com isso também, tá certo? Ok. Vamos agora falar como a gente viu o lote dinâmico, né? Vamos deixar falso aqui, ok? O nosso lote inicial é 0,01. O que é esse lote inicial aqui? É o lote que as suas operações vão inicializar. Tá? Então eu recomendo que sempre comece com lote pequeno. Tá? Contas pequenas comecem com lote pequeno. Tá certo? Total limite de ordem aberta. Isso aqui você vai estipular. Eu quero abrir no máximo 10 ordens, eu quero abrir no máximo 5 ordens, eu quero abrir no máximo 20 ordens. Fica a critério seu. É a quantidade de ordem aberta. Tá? Você limita. Tá certo? E para isso que serve esse parâmetro aqui. Posição inicial, lote, ordem contrária. O que é isso aqui? Quando você trabalha comprando e vendendo ao mesmo tempo, que isso é feito com base nesse parâmetro aqui, ó. Vamos ver aqui, cadê o danado? Aqui, ó. Operar um por vez. Esse parâmetro operar um por vez está verdadeiro, está true. Significa que ou eu vou comprar ou eu vou vender. Tá? Se isso aqui tiver como false, significa que eu vou fazer as duas operações ao mesmo tempo.
tá? Respeitando, claro, a distância de ordem e retração. Então, quando ele opera para os dois lados ao mesmo tempo, vai chegar uma hora que, se for preciso, a ordem contrária vai abrir respeitando a posição da ordem contrária daquele momento. Vamos pensar que eu tenho 10 ordens de compra aberta e estou abrindo a terceira. Eu tenho 10 ordens de compra aberta e estou abrindo a terceira de venda. Vamos dar um exemplo. A minha terceira de venda ele vai respeitar a quarta posição, tá? A quarta posição da minha ordem de compra. Então ele vai começar dali. Mas eu indico sempre você operar um por vez, tá? O resultado é muito melhor, tá? Opere um por vez, tá certo? Então vamos voltar aqui, tá? Já falamos de fator martingale, lote inicial, né? Vamos falar então agora de distância, ordem e retração. O que é distância, ordem e retração? Quando eu coloco isso aqui 100, significa que a cada 100 pontos ou 10 pips, ele vai abrir uma ordem contrária, tá? Então significa que, vamos supor que eu estou com o martingale 2.0, a distância, ordem e retração 100, tá? Vamos lá para você ver o que ele vai acontecer. Você vem inicializar aqui, ok? Vamos ver o que vai fazer. Significa que a cada 10 pips ele está abrindo ordem. Olha lá. É pesado. Ele está abrindo. Tá? É isso. A distância retração significa que ele vai respeitar qual é a distância da ordem anterior. É 10 pips? Ó, ele abriu com 23. Por que ele abriu com 23? Porque nesse caso, a primeira ordem ele respeita também se já tem alguma ordem contrária em aberto. Tá? Então, primeiro ele espera fechar aquela ordem. Tá? A segunda ordem diante, ele respeitou aqui. Ó. Deu 21 pips. Por que deu 21 pips aqui? Porque ele abre somente novo candle. Vamos parar aqui para você entender uma coisa diferente. Eu coloquei 100 pontos aqui. Para que ele abra 100 pontos exatos, abrir ordem somente na abertura do candle tem que estar falso. Tem que estar falso. Por quê? Porque eu vou abrir ordem a qualquer momento. Então vamos lá para você entender. Eu vou abrir ordem a qualquer momento. Se eu vou abrir ordem a qualquer momento, então ele vai respeitar certinho os 100 pips ali. Pode olhar para você ver. Tirando a primeira ordem. Claro que a primeira ordem eu já disse. Ele respeita porque eu tenho duas ordens abertas. Então enquanto não fechar uma, ele não toma caminho da outra. Tá? Então tem que ser assim. Tá certo? Ele tá ali. Ó. Vamos deixar o trem rodar para você ver o robô. Repare que ele abriu aqui. Ó, 10, 10. Ele abriu a distância certinho. Tá abrindo. Ó. É recomendado? Não, tem que tomar muito cuidado, porque olha o rebaixamento aqui, ó, 727 negativo. Por quê? Porque você quis ser muito agressivo. Você está com martingale ativo, tá, de 2.0, martingale de 2.0 e está abrindo ordens muito perto. O que vai acontecer? Sua conta vai estourar. Então não funciona. Tem que ter muita atenção com isso, tá certo? Então é recomendado, sempre que você aumente o martingale, você aumente também a sua distância retração. Aumente. Tá? Você tem que pensar no pior cenário. O pior cenário é quando o mercado anda muito. E hoje, para o mercado andar, um exemplo, 100 pontos, 1000 pontos, que representa 100 pips, é um candle. Um candle. Tá? Então, assim, o exemplo que eu dou aqui hoje, até aqui, ó, se você pegar o GBP aqui, ó, olha o tanto que ele abriu só nesse candle de hora aqui, ó, 92 pips, que é 924 pontos, tá? Tem que tomar cuidado, tá certo? Então, tome cuidado com o parâmetro distância retração, tá? Distância, ordem, tendência. Esse aqui eu peço para vocês deixarem do jeito que está, por quê? Porque o distância, ordem, tendência, ele é muito utilizado, tá? Ele é muito utilizado quando você utiliza o parâmetro operar um por vez igual a falso. Se esse parâmetro estiver igual a falso, tá? Você pode até utilizar esse aqui, distância, retração, igual a 100 também. Tá? E distância, ordem, tendência, defesa igual a 100 também. Mas como, né, eu prefiro que vocês trabalhem individualmente cada lado, então você pode deixar o default, esse número aqui mesmo maior, tá? Justamente para não abrir ordem na tendência, porque o foco é sempre buscar uma retração para depois ele voltar, tá? Ok? E o operar um por vez deixe como true, tá certo? Claro que se vocês quiserem fazer teste no backtest, pode ficar à vontade, mude os parâmetros e testem, tá certo?
Ok. Então vamos manter a distância tendência num valor sustentável, que seria 500 pontos, que seria 50 pips. Tá? Vamos falar aqui, iniciar incremento a partir da ordem. O que isso aqui é? Isso aqui é um incremento da distância, né? Mas desconsidere esse parâmetro por enquanto. Eu vou fazer um outro vídeo explicando ele, tá? Vamos falar desse aqui, ó, fator incremento distância, tá? Esse fator incremento distância significa que se você tiver 1.2 e eu estiver fazendo uma distância de ordem de retração de 500 pontos, tá? Então, a primeira distância de retração vai ser 500 pontos. A segunda vai ser 500 vezes 1.2, que vai ser 600. A terceira vai ser vezes 1.2. Então, eu vou aumentando a distância. Seria a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, a grosso modo, para você entender, seria isto aqui, ó. Uma abriria aqui, ok? Vamos dar um exemplo. A próxima abriria aqui. A próxima abriria com a distância maior. A próxima abriria com a distância maior. A próxima abriria com a distância maior. Significa que ele vai aumentando, ele vai multiplicando. Se a primeira ordem abriria com 500, a segunda com 600, a terceira seria com 600 vezes 1.5, seria 720, e a quarta seria 720 vezes 1.2, que seria 864 a distância, que seria 86 pips. Tá certo? É para isso que serve aquele parâmetro. Agora, só para finalizar aqui, eu lembrei direitinho aqui, esse iniciar incremento a partir da ordem significa que eu vou fazer essa multiplicação aqui respeitando o início. Se eu colocar aqui 0, significa que a partir do primeiro incremento ele já vai estar multiplicando, então a distância sempre vai estar aumentando. Começaremos com 500 pips de distância de retração, depois passaremos para 600, depois 720 e depois 864. Se eu colocar isso aqui como 2, um exemplo, ele vai começar a partir da segunda ordem, a partir da segunda distância. As primeiras vão ser 500 e 500 e depois ele vai começar a multiplicar. É para isso que serve, tá certo? Isso aqui tudo vocês podem testar, mas o default é 0, tá? E esse aqui é 1, tá certo? E depois vocês têm que testar isso aqui, tá certo? Profit. O que o profit significa? O profit é o lucro que eu quero. Tá? Isso significa que para cada volume de 0.01 eu quero 300 pontos, que representa 30 pips. Tá? 30 pips, no caso de uma conta standard, significa que cada pip é 0,10. Então 30 vezes 0,10 significa que eu quero $3 para cada volume de 0.01. Se eu chegar a ter um total de 0.60 aberto e ele estiver procurando um momento de fechar, ele vai pegar 0.60, tá? Que seria dividido por 0.01, que seria 60 vezes 3, que é igual a $180. Tá certo? Esse é o lucro que ele buscaria. Tá certo? Então, você também pode chegar e falar assim, não, eu quero menos, posso colocar só 100 aqui, eu quero só $1 para cada volume de 0.01, tá certo? Então, quanto menor o profit, mais rápido ele resolve, tá? É para isso que serve. Então, se eu colocar aqui um exemplo, um profit de 100 e um martingale aqui de 2 e uma distância de 500, vamos ver o que vai acontecer aqui. Aí a gente vai fazer um teste para você ver a diferença de lucro, tá? Para você entender. Olha lá, tá abrindo as ordens, tudo certinho, tá respeitando. Vai abrir a segunda ordem, tá abrindo, tá trabalhando. Olha lá, fechou. Deu 6.23, né? Agora vamos parar aqui, tá? Vamos parar e vamos colocar 300. Tá? Você vai ver que ele vai demorar um pouquinho mais resolver, mas vai resolver, tá? Vamos ver aqui para você entender. Tá? Olha lá, ele está abrindo as ordens certinho, tá? É normal ele abrir essas ordens dessa forma, tá? Tem gente que está me perguntando, ah, mas ele abre a primeira ordem com uma compra a menos, é normal, tá vendo? Ele não resolveu ainda. Por quê? Porque ele não conseguiu resolver. Agora ele resolveu, tá? Mas ele respeitou o profit que você quis, tá? Você chegou a ter um volume de ordens aberta e ele queria 30 pips.
tá? Para cada volume de 0,01. Então ele atingiu o que ele queria aqui, tá certo? Então, pessoal, se você olhar aqui, tá aqui, ó. Ele abriu uma, tá vendo, ó? Ele abriu até 0,8, né? Então seria que, vamos lá, se abrir uma conta breve aqui, seria 0,01 mais 0,01 mais 0,01 mais 0,04 mais 0,08, 15, tá? Se você pegar aqui, ó, 15 vezes 3, 45. Tá aqui o lucro que ele teve aqui, ó, 45 dólares, tá certo? É assim que é feito a conta, tá? Vamos agora para o próximo parâmetro. Então, nós já vimos até o profit. O que é o trail stop mínimo? O trail stop mínimo é o seguinte, eu posso pegar aqui e falar assim, eu quero um profit maior, tá? Eu pego um profit e coloco aqui, eu quero um profit de 1000, tá? Quero um trail stop, a cada 300 pontos ele vai ativar o trail stop. E o trail stop full, eu vou mostrar depois para vocês. Vamos tirar o martingale aqui, vamos colocar 1.1, tá? Para a gente abrir mais ordens, tá? Então vamos colocar isso aqui. E o take profit é 1000. Então eu dei prioridade com um take profit maior, tá? Coloquei um trail stop de 300, tá? Para quê? Para que eu trabalhe com o meu stop móvel. Então vamos lá. Ok. Vamos abrir agora e inicializar a nossa operação aqui. Você vai ver como que vai funcionar agora. Olha lá. O trail stop já está ativando, tá vendo? Então ele pegou a venda e está ativando aqui, tá? Ok, está trabalhando com a venda ali. Agora sim vai começar a trabalhar com a compra. Ela está comprando, não tem problema. Você vai ver para que serve o trail stop. O trail stop é quando você fala assim, eu quero buscar o trail stop, eu quero buscar o máximo de lucro naquela operação. Buscou, tá vendo? A ordem que ele pegou, ele buscou. Vamos ver se ele vai buscar as demais ordens. Tá, vamos aguardar um pouquinho. Costuma travar, buscou, está buscando, tá vendo? Tá indo. É para isso que serve o trail stop, tá? Entenderam? Então significa que, se você olhar aqui, tá aqui, as ordens foram modificadas, movendo a coluna stop loss, tá? Então isso aqui é o ponto. O que é o ponto? Isso aqui é os pontos de distância. Quando ele vai para o trail stop começar a trabalhar, ele precisa estar naquela distância. O preço precisa estar daquela ordem 300 pontos, que representa 30 pips, tá? Aí você me pergunta, o que é trail stop full? Trail stop full é quando eu movo todos os stops. Todos, independente da ordem está dando lucro ou prejuízo, eu estou movendo. Então se eu marcar trail stop true, significa que eu vou querer que o meu stop mova todos. Vamos fechar aqui para a gente fazer um teste. Vamos lá para você ver. Você vai ver como que está funcionando. Você vai começar a comprar lá. Preste atenção agora o que ele vai fazer. Está abrindo ordem, tranquilo, deixa abrir. A única coisa que ele vai... presta atenção aqui, ó. Todas as ordens aqui, ó, foram fechadas. Todas as ordens moveram o trail stop. Então ele fechou aqui. Fechou com prejuízo, mas é normal. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, não, se eu já salvei lucro, pelo menos na última ordem, mesmo que eu feche no prejuízo, mas pelo menos eu seguro a minha conta. Tá certo lá? Na verdade, aqui, ó, se você reparar aqui, ó, ele está movendo o trail stop de todas as ordens aqui, ó. Então, se ele voltar nesse trail stop, ele vai fechar todas as ordens, tá? É isso que é trail stop full, tá? Olha lá, fechou tudo, ok? É para isso que serve o trail stop full. Mas para você usar o trail stop full, você tem que ter uma estratégia definida, né? Para você conseguir fechar no lucro, tá? Você, com certeza, você vai buscar um lucro maior e uma distância de início de trail stop mais longe um pouco, né? Para deixar o mercado trabalhar. Porque se você for fazer um teste aqui, ó, se você for fazer um teste aqui de 300 pontos, isso é perto, tá? 300 pontos é perto. Então você tem que analisar e fazer teste. Como que você vai fazer isso? No backtest, tá? Então, é para isso que serve o trail stop true, trail stop full e o parâmetro trail stop min, tá certo? Esse parâmetro operado por vez é o que eu já disse. Quando ele está true, ele vai ou comprar ou vai vender. Dá uma olhada aqui, ó. Ou ele está comprando ou ele está vendendo. Tira na primeira ordem. A primeira ordem
No robô scalping, a primeira ordem ele sempre vai abrir duas, mas depois ele vai abrir uma de cada vez, tá certo? Agora, se eu tiver isso aqui, ó, operar por vez igual a false, tá? O que eu faço? Dá uma olhada, o que ele vai fazer agora? Ele vai trabalhar para os dois lados ao mesmo tempo. Olha lá, tá trabalhando. Tá vendendo, tá vendo? Tá vendendo, tá comprando, tá trabalhando. Tá vendendo, tá vendo que tá abrindo para os dois lados. Então, aquele parâmetro é para isso, tá? Ele aceita trabalhar compra e venda ao mesmo tempo, tá? Em alguns momentos são bons, tá? Mas você deve ter atenção para ver se o mercado está favorável a esse tipo de situação. Por que eu te falo isso? Porque quando você coloca operar os dois ao mesmo tempo, você está abrindo ordens, às vezes, na hora que não precisaria, no robô scalping. Tá? Por quê? Porque o robô scalping é o seguinte, quando você está comprando e vendendo ao mesmo tempo, às vezes ele vai vender muito embaixo e comprar muito em cima. Tá? E às vezes não seria legal, sendo que, nesse caso aqui, ele começaria a vender aqui em cima. Então já seria uma distância de pelo menos 170 pips. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso para você entender. Tá? Por isso que eu prefiro negociar um por vez. Tá certo? Então é para isso que serve esse parâmetro. Tá? Como falamos, então, operar um por vez, sempre true. Tá? Só utilize operar um por vez como falso se você realmente não é uma estratégia que vá funcionar. Operar sell e operar bull. Isso aqui é o seguinte. Significa que o meu robô vai comprar ou vai vender. Mas se eu tiver isso aqui como falso, ó, operar sell falso, significa que o meu robô só vai comprar. Tá certo? Meu robô só vai fazer compra. Tá? Ou vice-versa. Então, nesse caso aqui, está verdadeiro para os dois, porque eu quero que os dois comprem e vendam. Tá? Eu quero sempre comprar e vender. Tá? Mesmo que seja em momentos diferentes, respeitando o parâmetro operar um por vez, mas eu quero que ele compra e venda. Tá? Compre e venda. Slim Page 150. Isso aqui nada mais é do que a derrapagem. Tá? Porque às vezes quando você vai abrir uma ordem, o preço está se movendo muito rápido. Então, até 150 pontos eu aceito que ele seja aberto. Tá certo? É para isso que serve. Percentual de rebaixamento máximo e percentual de lucro na defesa e percentual fechar ordem na defesa, você só usa esses três parâmetros se você estiver movimentando os dois ao mesmo tempo. Tá? Esse parâmetro aqui, operar um por vez, tem que estar como falso. Se esse parâmetro aqui estiver como falso, eu recomendo você colocar o rebaixamento aqui em 20%, 30%. Tá? Mas todos os testes que eu já fiz, tá? Isso aqui, ó, essa parte aqui, ela é utilizada somente em casos muito extremos. Tá? Quando que você vai utilizar isso aqui? É quando, vamos supor que o mercado está subindo e você está vendendo determinados pontos. Está subindo e está vendendo, está subindo e está vendendo. E chega um ponto que você fala, pô, o mercado não para, não vai cair mais não, está só subindo, 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 subindo. Então o que acontece? Vai chegar um momento que você fala assim, não, então agora eu quero operar um por vez igual a falso, porque eu quero agora também começar a vender, comprar. Que se eu estou só vendendo e o mercado está subindo, então chega um ponto que você tem que tomar uma medida. Você tem que tomar uma iniciativa e falar, pô, eu quero continuar, eu quero agora comprar. Por quê? Para que, se o mercado continuar subindo, né, eu consiga fechar aquelas ordens contrárias. Mas para que isso aconteça, o percentual máximo de rebaixamento tem que estar igual a 50%. Vamos colocar aqui 20%. Vou colocar 10 para mais testar. 10. Percentual lucro defesa eu diminuo. Tá? Percentual lucro defesa eu venho cá e coloco aqui, eu quero 5%. E percentual fechar ordem de defesa. Tá? Eu tenho a possibilidade de fechar 100% das ordens contrárias, eu posso fechar só 30%. Tá? Então ele vai respeitar isso aqui também. E vamos colocar isso aqui para trabalhar, para você ver. Vamos colocar 1.1, né? Vou colocar uma distância menor aqui para a gente conseguir ver ele trabalhar. Vou colocar um 100 aqui para a gente ver o que vai acontecer. Tá? Vamos fazer um teste aqui agora.
Deixa eu tirar o Trail Stop para a gente visualizar melhor o que eu quero mostrar para vocês. Porque o Trail Stop aqui, ele está fazendo o trabalho de Trail Stop, mas eu não quero Trail Stop agora aqui. Eu quero deixar 0 para que você enxergue o que o robô vai fazer. Tá? Vamos ver se ele vai conseguir fazer aqui. Não sei como é que está esse período aqui, mas vamos deixar ele trabalhar. Do jeito que está a configuração aqui, o robô vai começar a fechar ordens contrárias. Tá? Vai chegar um momento que ele vai começar a fechar ordens daquele lado que estão abertas. Tá? Um exemplo, ali tem 9 compradas, mas tem 2 vendidas. Vamos ver o que ele vai fazer? Quer ver? Eu acho que ele vai... Ah, tá certo. A gente colocou um... Não, nesse caso aqui, deixa eu só mudar um parâmetro aqui, porque a gente colocou um trail stop, um profit muito grande. Tá? Porque eu queria mostrar para vocês como que está o stop móvel. Então aqui agora eu vou colocar a nossa realidade, 100 pontos, tá? Ok, agora vai funcionar direitinho. Porque aquela hora ali eu tinha colocado uma distância, um profit muito grande, muito longo, então ele ia demorar a atingir aqui. Aqui o meu objetivo agora é mostrar o que ele vai fazer. Ela está começando a fechar o ordem contrária, tá vendo? Quer ver? Agora ele vai fechar. Na hora que ele subir, ele vai... Isso aqui é interessante assim, ó. Quando você está comprando e vendendo, vai chegar uma hora que tem que fechar as ordens contrárias. Tá? Vamos aguardar. Eu quero só mostrar para vocês o que ele vai fazer. Tá? Quando ele subir, tá? Ele vai começar a fechar as ordens de venda também. Tá vendo que ele está começando a fechar as coisas, tá vendo? Deixa eu adiantar aqui para a gente ver o que ele vai fazer. Nesse caso ele está operando para os dois lados, tá? Mas se por acaso ele der uma barra grande aqui, ele fecha um monte de ordem contrária também, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Não é o teste que eu queria mostrar para vocês, porque para mostrar isso aqui eu tenho que mexer aqui. Isso aí foi uma configuração que aconteceu, mas que ela funcionou também. Se você olhar aqui, o gráfico aumentou, tá? Então, assim, o lucro ele aconteceu, tá vendo? É uma forma de se configurar, mas eu queria mostrar para vocês diferente. Eu queria mostrar para vocês algo assim. Ó. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos supor que a retração seja 200 e a tendência aqui vamos dizer 1, né? E aqui eu quero uma distância ordem de tendência de 50. Vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Para a gente ver. É um teste. Ok. Vamos inicializar o teste. Porque para que os fechamentos aconteçam assim, deixa eu explicar para vocês, a distância tem que ser maior ainda. Mas vocês podem testar aí, tá? Vocês podem testar, porque na verdade eles vão fechar ordens, né? Se eu estiver fechando as de compra, eles vão fechar algumas de venda. Ou se eu estiver fechando todas de venda, eles vão fechar algumas de compra. É para isso que servem aqueles parâmetros lá que a gente mexeu, tá? Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa aqui agora. Ele está andando bem, vamos ver aqui. Vamos ver como é que tá.
os resultados, gráfico. Aqui, ó, quando você trabalha comprando e vendendo ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, para não ficar essa barriga, tá vendo? Que é o que? O negativo, tá? Isso aqui não é muito legal, então por isso tem que tomar cuidado quando compra e vende ao mesmo tempo. Você tem que tomar essas iniciativas de comprar e vender ao mesmo tempo, é o que eu disse. Quando o mercado está muito numa tendência ou de alta ou de baixa e você está fazendo o contrário, tá certo? É para isso, tá? Mas deixa aqui para a gente ver. Os outros parâmetros aqui de baixo, então vamos deixar sempre aqui, ó, 100%, 100% e 100%. Pronto, deixa isso aqui porque isso aqui você não vai utilizar e operar um por vez. Deixe sempre assim. Esses parâmetros aqui, operar um por vez e percentual rebaixamento, só utilize quando realmente a coisa estiver na tendência e você estiver fazendo o contrário. Tá? O mercado está subindo, você está vendendo. E ele não para de subir, então você vai ter que começar a comprar também. Tá? É para isso. Esse ativar proteção aqui significa que em determinado momento, quando o seu rebaixamento atingir, vamos supor que você coloca um rebaixamento aqui de 20%, automaticamente ele vai abrir uma ordem. Tá? Independente de operar um por vez se for verdadeiro ou falso, independente, ele vai abrir uma ordem de proteção, que representa um percentual do que as ordens já estão abertas. Vamos supor que o mercado está subindo, 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 e eu estou vendendo. Aí eu somo um total lá de 0,50, somando todas as ordens vendidas, tá? Se todas as ordens vendidas dão 0,50 e eu falo, eu quero abrir 100% do valor, ele vai abrir uma ordem de compra de 0,50. Tá? É para isso que serve a proteção. Tá? Só utilize isso aqui também em casos de necessidade, não se utilize isso aqui a qualquer momento. Por isso que eu falo que o robô, tá, não vai funcionar 100% do tempo sozinho. Em algum momento você vai precisar interferir. Tá? Mas em 90% ele trabalha sozinho, tá? Então deixa assim. Ativar lucro percentual realizado. Isso aqui, quando você marca true, significa que quando o meu lucro, né, que é esse campo aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer assim, ó, deixa eu fazer um teste para você ver, tá? Distância de retração 200. Deixa eu parametrizar o negócio do jeito que estava aqui para a gente conseguir fazer os testes para você entender, tá? Fator martingale pode deixar 1 mesmo. Vamos deixar um martingale aqui de 1,5, né, para ele abrir mais ordens. Percentual automático de rebaixamento 100%, porque eu não vou utilizar. Tá? Coloco 100% aqui também. E coloco 100 aqui também. Tá? E vamos falar que eu vou utilizar esse aqui, ó, ativar lucro percentual realizado. True, e eu quero sempre que atingir 5%. Veja o que vai fazer isso aqui. Sempre que o meu lucro chegar a 5% do meu balanço, ele vai fazer um fechamento das ordens. Vamos ver, está abrindo, está vendendo, está vendo? Está lá. Quer ver? Vamos ver. Ele está abrindo ordem junto, não é isso que eu quero, mas vamos deixar. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó, na hora que o lucro aqui chegar aqui em 50, fechou, viu? O que aconteceu? Na hora que ele pegou 5%, que seria $50, ele fechou. É isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Mesmo eu abrindo ordem para os dois lados, quando ele bateu em 5% do meu balanço aqui, ó, ele fechou. Você pode colocar 1%, 2%, 3%, 5%, porque é critério seu. Tá certo? É para isso que serve esse parâmetro. Pode reparar que ele vai fechando tudo. Tá? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Fechou, tá vendo? Ele fecha tudo. Tá? É para isso que serve. Tá certo? Vamos parar. Tem outros parâmetros aqui também muito interessantes, tá?
que são fechamentos por valor realizado. Sempre que atingir 10 dólares, 5 dólares, 20 dólares, ele também vai fazer o mesmo trabalho de fechar. Tá? Verificar lucro venda, o que acontece? Isso aqui ele vai fazer sempre que o meu lucro das ordens vendidas for tanto, por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei 50 dólares, poderia colocar 20 dólares, ele fecharia. E esse aqui seria quando o meu verificar lucro de compra, seria o que? Sempre que o meu lucro de compra chegar em 50 dólares, nesse caso é o parâmetro que está aqui, mas você coloca o que você quiser, ele fecharia também, tá certo? Então é para isso, esses parâmetros aqui, ó, ativar lucro percentual realizado, ativar lucro valor realizado, verificar lucro venda e verificar lucro compra, são parâmetros que você pode utilizar também para realizar um certo lucro que você já está satisfeito com aquela quantidade de lucro, tá certo? É para isso que serve. E os demais parâmetros aqui, não vou entrar muito em detalhe, são parâmetros para negociar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e, claro, os parâmetros de hora. Eu quero trabalhar da hora tal, minuto tal, até tal hora. É para isso que servem esses parâmetros aqui. E tem o último parâmetro aqui, que é o abrir ordem somente na abertura do candle. Isso aqui é muito importante, porque esse parâmetro ajuda, tá, gente? Esse parâmetro aqui, ele te auxilia, pois evita você abrir ordem naqueles candle muito grande. Vamos supor que você está trabalhando no gráfico de 1 hora, e você colocou assim, eu quero abrir, né, com a distância retração de 200 pontos, que seria 20 pips. E de repente aquele candle de 1 hora caiu 1.500 pontos, que seria 150 pips. Você não quer ficar abrindo ordem naquilo tudo. Em alguns momentos pode até ser bom, mas se o seu dinheiro é pequeno, não é vantagem. Então você mantenha, né, o abrir ordem somente na abertura do candle como verdadeiro, como true, tá certo? Então, pessoal, hoje passamos aqui por esses parâmetros para você entender como que funciona, tá? Todos os nossos robôs têm praticamente os mesmos parâmetros. O que vai mudar os outros robôs para esse scalp é que quando você trabalha com indicadores, logo aqui no início você tem os parâmetros dos indicadores. Se é cruzamento de média móvel, se é o MACD, se é o RSI, se é o banda gibólica. Tá certo? Ou se é o parabólico e aí por diante. Mas os demais parâmetros são os mesmos e eles têm essas funcionalidades. Tá? Então, muita atenção no fator martingale, na distância retração, no profit que você almeja, tá? Muita atenção nisso, tá? Não queira crescer muito hoje e falar assim, eu quero pegar 100 pips aqui, que seria 1.000 pontos. Dependendo da situação, você não vai atingir aquilo, então pegue menos, tá? Pode pegar 200, 300, tá? Teste, faça backtest para você testar. Porque a vantagem desses robôs aqui é o que o backtest fizer, ele vai fazer, na verdade. Agora, uma coisa que não adianta você querer fazer, configurar esse robô aqui para ele passar desde 2010 até 2017 sem problema. Você não vai conseguir fazer isso fácil porque são períodos diferentes. Cada período requer uma configuração diferente. Tá? Então é muito importante você estar analisando o mercado também, vendo como que funciona e ajustando os parâmetros. Tá? E não esqueça, cada robô precisa de no mínimo 500 dólares para negociar. Tá certo? E é isso então, pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Isso aqui é uma forma de ajudar vocês a configurar o robô, tá certo? E até mais então.